Protestos das ruas repercutem no Senado, onde a PEC que protegia os parlamentares de processos foi rejeitada por unanimidade. Presidente Lula diz esperar que encontro com o presidente Donald Trump acabe com o mal-estar entre os dois governos. Chinês, que era um dos maiores arquitetos do mundo, morre em queda de avião junto com mais 3 pessoas no Pantanal do Mato Grosso do Sul. IBGE revela que quase 90% das indústrias brasileiras já utilizam a inteligência artificial na produção. A apreensão de armas militares roubadas por facções disparou nos últimos 5 anos na região sudeste. Tufão na Ásia ganha maior intensidade e mata mais de 20 pessoas, além de provocar muita destruição. OMS informa que o mundo tem quase 1,5 bilhão de pessoas com hipertensão e poucas conseguem controlar o problema. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia endurece as regras sobre o colesterol, criando a categoria de risco extremo dos pacientes. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A medida que altera as regras de investigação e prisão de parlamentares e amplia o foro privilegiado para dirigentes partidários foi rejeitada por unanimidade pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, após a derrubada da proposta de emenda à Constituição da blindagem. Parlamentares de esquerda e direita comemoraram a proposta que buscava barrar processos contra deputados e senadores. Vamos direto a Brasília para falar com o repórter Bruno Tibério. Boa noite, Bruno. Como está a situação na Câmara após o Senado rejeitar a PEC da blindagem? Boa noite, Jaqueto, e quem nos acompanha de casa. A chamada PEC da blindagem, aprovada com ampla maioria na Câmara dos Deputados, foi rejeitada nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Todos os 27 senadores da CCJ votaram contra esta proposta. O texto previa que a abertura de processos criminais contra deputados e senadores só poderia ocorrer com autorização prévia do Congresso em votação secreta. Na prática, o Supremo Tribunal Federal ficaria impedido de dar, andamento às investigações aí sem o aval político. Hoje, ao menos 108 parlamentares respondem a inquéritos na Corte, lá no Supremo Tribunal Federal. A PEC ela enfrentava resistência desde o início. O relator, o senador Alessandro Vieira, seguiu afirmando ali que o texto era um abrigo para criminosos. Vamos conferir exatamente o que disse não somente Alessandro Vieira, que é o relator, bem como também outros senadores acerca deste projeto. A PEC, que formalmente aponta ser um instrumento de defesa do parlamento, é, na verdade, um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. Essa é uma PEC que abre as portas, definitivamente abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado. A narrativa segundo a qual a atividade parlamentar se encontra cerceada no Brasil não se sustenta em fatos, o que se pode demonstrar objetivamente. Compulsando as falas, nenhum dos que está aqui sentado responde a processo por isso. Nenhum. Nem aqui, nem na outra casa. Essa PEC tem que ser sepultada de uma vez por todas. E eu faço um apelo para que seja uma votação por aclamação e unanimidade, para sequer caber recurso para ir para o plenário. Isso foi um escárnio com a população brasileira. E eu vou pontuar por quê. Ela viola o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos somos iguais perante a lei. Quando esse texto chegou aqui semana passada, me manifestei também veemente contra. Nós não podemos aqui retroceder. Essa PEC, essa mudança da Constituição que nós tivemos lá por volta do ano 2000, provocado pelo caso do
de triste memória do deputado federal da Motosserra, Edelbrando Pascoal, foi um avanço e permitiu que processos, investigações represadas, que jamais andavam em relação a parlamentares que cometiam ilícitos, que é uma minoria, evidentemente, mas é uma minoria poderosa, que houvesse uma mudança de quadro. E desde então se pôde prosseguir em investigações, se pôde prosseguir em processos em relação a esse tema. Pois é, Jaqueto, nos últimos anos o Senado tem sido como uma barreira para projetos que, inclusive, têm forte apelo aí ideológico, principalmente vindos da Câmara. Enfim, existem esses projetos, então, que têm sido barrados aí pelo Senado, principalmente por conta de questões de ideologia. No caso da PEC da blindagem, a pressão das ruas acabou pesando bastante, principalmente as manifestações em diversas capitais que aconteceram aí neste último domingo. Elas foram importantes, principalmente para esse resultado na CCJ, né? Então, agora, com esse resultado unânime, a expectativa é que o plenário do Senado ele encerre de vez aí a tramitação da PEC ainda nesta semana. Jaqueto, volto com você. Ok, obrigado pelas informações, Bruno. Daqui a pouco você retorna aqui no Jornal com outras notícias. E agora falamos sobre uma tragédia aérea em Mato Grosso do Sul. Um avião caiu em uma fazenda no Pantanal e 4 pessoas morreram. As vítimas são o piloto, um arquiteto chinês e 2 cineastas. O acidente aconteceu na fazenda Barra Mansa, localizada no município de Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o avião caiu perto da pista de pouso da propriedade na noite desta terça-feira. A aeronave é um monomotor, modelo Cessna 175, fabricado em 1958, e pode transportar até 4 pessoas. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o aparelho estava com a documentação em dia, mas não poderia fazer táxi aéreo. O piloto foi identificado como Marcelo Pereira de Barros, o Marcelo Pantaneiro. Ele transportava o diretor de fotografia Rubens Crispim Júnior e o cineasta Luiz Ferraz, que produziam um documentário sobre o Pantanal. Ferraz teve um trabalho recente indicado para o Emmy Internacional. Dossiê Chapecó, o jogo por trás da tragédia. O documentário é uma análise do acidente aéreo que vitimou quase todo o time da Chapecoense em 2016. Também estava a bordo o chinês Kong Jian Yu, que havia participado da Bienal de Arquitetura de São Paulo na semana passada. Ele é reconhecido no mundo todo por estabelecer o conceito de cidades esponja, planejadas para absorver um grande volume de água e reduzir os impactos de enchentes. Doutor pela Universidade de Harvard, ele era consultor do governo chinês. Os corpos das vítimas já foram levados ao Instituto Médico Legal de Aquidauana. A autópsia do corpo do arquiteto não deve ser realizada agora, porque, segundo as tradições chinesas, o procedimento tem de ser acompanhado por familiares, que devem chegar ao Brasil ainda nesta semana. No sinistro, a aeronave acabou carbonizando, trazendo diversos prejuízos para a identificação desses corpos. Então, trabalhamos especificamente e priorizando essa liberação dos corpos e passamos a promover diversas outras diligências, como oitiva de testemunhas, né, as condições de voo do local, a performance, para verificar o que teria concorrido para a ocorrência desse sinistro. O presidente Lula publicou uma nota lamentando a morte de todos os ocupantes do avião. Lula escreveu: em tempos de mudanças climáticas, Kong Jian Yu se tornou uma referência mundial com as cidades esponja, que unem qualidade de vida e proteção ambiental, algo que queremos e precisamos para o futuro. Técnicos do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, tentam identificar a causa da queda. O modelo urbano criado pelo arquiteto chinês conhecido como Cidade Esponja vai ajudar as próximas gerações. O objetivo é reduzir enchentes e garantir água em períodos de seca.
Parques alagáveis, telhados verdes e calçamentos permeáveis fazem parte de um modelo urbanístico, conhecido como Cidade Esponja. O conceito ganhou força após uma tragédia em Pequim, na China. Em 2012, chuvas intensas causaram a morte de quase 80 pessoas. Enquanto boa parte da capital chinesa estava submersa, uma cidade construída séculos antes com um sofisticado sistema de drenagem permaneceu seca. O episódio reforçou a crítica de Kun Jan-yu. Cidades modernas dependem demais de infraestrutura de concreto, canos e bombas, mas deixam de lado soluções naturais que permitem a água infiltrar no solo. A partir disso, a China passou a investir fortemente em projetos de cidade esponja, desenhados para absorver o excesso de chuva e liberar aos poucos a água, reduzindo enchentes e garantindo reservas para a época de seca. A China lidera a aplicação da ideia, mas Holanda, Dinamarca, Estados Unidos e Tailândia também usam. No Brasil, episódios de enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 aumentaram a discussão. O modelo brasileiro ainda aposta em piscinões, grandes reservatórios de concreto que acumulam água de forma passiva, mas geram problemas urbanos como lixo e mau cheiro. As cidades esponja ainda engatinham no Brasil. E a seguir, o presidente Lula diz que esperar que encontro com o presidente Donald Trump acabe com o mal-estar entre os dois governos. E o IBGE revela que quase 90% das indústrias brasileiras já utilizam a inteligência artificial na produção. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros chefes de Estado participaram nesta quarta-feira em Nova York de um ato em defesa da democracia na sede da Organização das Nações Unidas. Em seu discurso, o presidente Lula revelou que ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram um encontro relâmpago, onde rolou uma química entre os dois. A expectativa agora é que os presidentes discutam as tarifas impostas ao Brasil. Para falar como está sendo a participação brasileira na Organização das Nações Unidas, vamos voltar a Brasília e conversar com o repórter Bruno Tibério. Bruno, como foi? Pois é, Jaqueto, a Assembleia Geral da ONU marcou a primeira troca pública, de recados entre o presidente Lula e também o presidente americano Donald Trump. Inclusive, durante aí a Assembleia Geral da ONU, chegou inclusive a divulgar uma foto do presidente Donald Trump olhando exatamente o Lula durante ali o seu discurso. Inclusive essa foi a primeira vez aí que Donald Trump começou a falar junto com Lula, porque eles acabaram ali por se encontrar. Inclusive o republicano, ele acabou, durante a sua fala, acabou acusando o Brasil de censura, perseguição política e também uso das instituições contra os adversários. Disse inclusive o Trump durante ali o seu discurso de que o Brasil, o país, ele tem sofrido aí com tarifas em resposta justamente a práticas que Donald Trump consideram injustas, em relação principalmente a questões da justiça. Mas, no fim das contas, o Trump ele acabou adotando um tom mais ameno ao falar de Lula, relatando até uma química excelente ali, então, entre os dois. Isso acabou até pegando todo mundo de surpresa, Trump afirmou ter conversado, então, rapidamente ali com o presidente Lula antes de discursar, prometeu também um novo encontro na próxima semana ali por telefone ou também por videoconferência. Apesar do aceno, a diplomacia brasileira ela trata a possibilidade de diálogo entre Lula e Trump com muita cautela. O Itamaraty ele prepara o terreno para evitar ali constrangimentos que sejam semelhantes aos que já foram vividos ali por outros líderes em reuniões ali com Trump. Inclusive, a avaliação é de que mesmo com a fala de Trump, tenha sido ali amigável, o republicano não deve ter uma postura, digamos assim, que seja apaziguadora em relação a Lula, até porque a relação entre o Brasil e os Estados Unidos está atravessando nesse momento uma das fases mais tensas dessas últimas décadas. Inclusive, durante o discurso de Lula,
você tem exatamente essa fala mostrando justamente a questão do tarifaço e outros pontos também contrários ao governo americano. Hoje, Lula ainda participou de um ato em defesa da democracia lá na ONU e contra o extremismo, ao lado de líderes como Chile, Colômbia, Espanha e também Uruguai. O encontro, que reuniu principalmente representantes aí de vários países, e falou principalmente da questão da soberania nacional e tudo. A gente separou falas do presidente Lula durante esse encontro que ocorreu aí principalmente com diversos partidos, diversos líderes da esquerda. Eu tive uma outra satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. E eu fiquei feliz quando ele disse na COP que pintou uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente. Portanto, se nós somos as duas maiores economias e os dois maiores países do continente, não há porquê que Brasil e Estados Unidos vivam em momentos de conflito. Eu fiz questão de dizer ao presidente Trump que nós temos muito o que conversar, tem muitos interesses dos dois países em jogo, tem muita coisa para discutir sobre, sabe, a necessidade da gente garantir a paz no planeta Terra. E eu fiquei satisfeito quando ele disse que é possível a gente conversar e, quem sabe, dentro de algum dia a gente possa se encontrar e fazer uma pauta positiva entre Estados Unidos e Brasil e Estados Unidos. Pois é, Jaqueto. Por fim, Lula concedeu ali uma entrevista coletiva, mais ali para o final da noite, no horário de Brasília. Ele disse que torce para que as relações entre Brasil e Estados Unidos voltem, inclusive, a ser ali como eram. Vamos conferir também esse momento da entrevista coletiva, que resume muito bem exatamente tudo o que ocorreu, né, durante esses dias, né, tanto das falas de Lula, bem como também das falas de Donald Trump. Muito bem, então, Jaqueto. Então, essas foram as falas então de Lula agora nesse momento, né, que houve então esse encontro aí com o Donald Trump. E agora a gente espera então a possibilidade de até a próxima quarta-feira ter aí uma conversa, uma videoconferência entre Lula e Donald Trump, ou talvez, quem sabe, até mesmo uma ligação. Volto com você, Jaqueto. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e uma boa noite. O Supremo Tribunal Federal publicou nesta quarta-feira a ata do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus por tentativa de golpe de Estado. As defesas dos réus podem entrar com recursos para questionar a condenação. Porque o mercado financeiro operou em ligeira estabilidade hoje, com a expectativa de uma eventual negociação positiva entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Também pesou nos negócios a declaração de Lula sobre a possibilidade de negociações de terras raras. O dólar recuperou a queda de ontem e hoje subiu 0,9%, cotado em R$ 5,32. E o fechamento do pregão da Bolsa foi praticamente igual a ontem, a 146.492 pontos. Uma pesquisa da Genial Quest mostrou que, após o julgamento do STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu popularidade se houvesse uma disputa contra o presidente Lula. Ele se manteve estável na visão dos entrevistados. Uma pesquisa da Genial Quest trouxe dados positivos para o presidente Lula, provável candidato à reeleição nas eleições de 2026. Para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o cenário foi o oposto. A popularidade do líder do PL caiu após a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condená-lo a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe e outros 4 crimes, além de estar inelegível.
Com isso, o levantamento mostrou que Lula lidera nos 8 cenários de primeiro turno. Em todos eles, tem uma vantagem de mais de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado. Na simulação com Bolsonaro, o cenário mostra uma exceção na corrida. Nela, o ex-presidente marca 24% contra 32% do petista. Na terceira colocação, fica o ex-ministro Ciro Gomes com 11%. Em cenários contra aliados de Bolsonaro, Lula também é superior. Com 40%, o petista fica 7 pontos à frente de Ciro Gomes e 8 de vantagem sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Contra a família Bolsonaro, a vantagem de Lula é maior ainda. No comparativo com a esposa do ex-presidente, Michele Bolsonaro, Lula lidera por 15 pontos. E contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, a vantagem sobe 18 pontos. Após a condenação de Jair Bolsonaro, o ex-capitão do Exército perdeu popularidade entre os entrevistados. Suas intenções de voto na pesquisa, que eram de 9% em agosto, caíram para 6%. Já as de Lula subiram de 16% para 18%. Em março deste ano, a distância entre os dois era de apenas 2 pontos a favor do petista. Mesmo sem oficializar a desistência da candidatura à presidência, aumentou o contingente daqueles que defendem que Bolsonaro abra mão da eleição e apoie outro candidato. O levantamento entrevistou 2.004 pessoas presencialmente entre 12 e 14 de setembro, com margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. E agora sim você vai ver a reportagem sobre o Supremo Tribunal Federal, que publicou nesta quarta-feira a ata do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus por tentativa de golpe de Estado. As defesas dos réus podem entrar com recursos para questionar a condenação. A partir de agora, o Supremo Tribunal Federal tem um prazo de 20 dias para os ministros da primeira turma revisarem e publicarem seus votos por escrito. Documento oficial da sentença também tem um prazo para ser publicado em 60 dias. Depois dessa publicação, as defesas dos réus terão 5 dias para apresentar os chamados embargos de declaração, recurso que deve esclarecer omissões e contradições no texto final das sessões. A expectativa é de que os recursos possam ser julgados pelo colegiado entre novembro e dezembro deste ano. Mesmo com o julgamento, os advogados podem apresentar recursos que precisam ser analisados pelo Supremo Tribunal Federal antes do cumprimento das penas. Ou seja, a prisão não é imediata, apenas só passa a valer quando o processo estiver concluído e não houver mais possibilidade de recurso. Depois da publicação do acordão do julgamento, os advogados do ex-presidente e demais réus têm 15 dias ainda para entrar com os embargos infringentes que podem levar o processo para a votação no plenário da Corte. Vale lembrar que os condenados foram o ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, os ex-ministros Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, além do deputado federal Alexandre Ramagem e do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Com isso, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu a revogação da prisão domiciliar. O ex-presidente está preso em casa em decorrência da investigação sobre a tentativa de obstrução do julgamento da trama golpista. Jair Bolsonaro está sob vigilância policial constante. A prisão foi decretada porque ele descumpriu restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente também é investigado porque financiou o filho e porque seria o beneficiário das pressões sobre o Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado e o blogueiro Paulo Figueiredo Filho por coação no processo. Os advogados Paulo Amador Cunha Bueno e Celso Vilade afirmam que, como o ex-presidente não foi denunciado, não há justificativa para manter a prisão. A decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão. Antes de decidir, Alexandre de Moraes pode pedir um parecer do Procurador-Geral da República. A denúncia, por si só, não encerra o inquérito, porque a PGR pode continuar investigando o ex-presidente. Hoje, o ministro Cristiano Zanin, o presidente da primeira turma do STF, reservou sessões nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro para o julgamento de mais 7 réus da ação penal que investiga a trama golpista. Eles fazem parte do núcleo 4, apontado pela Procuradoria-Geral da República como responsável por espalhar fake news.
As indústrias brasileiras estão utilizando cada vez mais a inteligência artificial. O número quase triplicou nos últimos 5 anos e hoje, de cada 10 companhias, 9 aderiram ao modelo virtual, mas presente em suas linhas de produção. O uso da inteligência artificial na indústria brasileira cresceu de forma expressiva nos últimos anos, registrando uma alta de 163% em 2024, segundo a pesquisa de inovação semestral do IBGE, realizada em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O levantamento aponta que 89% das empresas do setor já utilizam tecnologias digitais avançadas, como computação em nuvem, Big Data, internet das coisas, robótica e manufatura aditiva. O avanço da IA foi o maior destaque da pesquisa. 41,9% das indústrias declararam empregar a tecnologia nas atividades no ano passado. As áreas que mais aplicaram ferramenta foram a administração, comercialização e desenvolvimento de produtos e serviços. Empresas com mais de 500 funcionários também se mostraram as que mais incorporaram soluções digitais. Apesar da expansão da IA, a computação em nuvem continua sendo a tecnologia mais usada, presente em 77,2% das empresas, seguida por internet das coisas, robótica, análise de Big Data e impressão 3D. Setores como equipamentos de informática, máquinas e produtos químicos lideram a adoção de IA, enquanto áreas como fumo, couro e manutenção apresentam os índices mais baixos. Segundo especialistas do IBGE, a popularização das inteligências artificiais generativas, que produzem textos, imagens e outros conteúdos, contribuiu fortemente para esse salto. Ferramentas como ChatGPT foram citadas como exemplo de como as empresas passaram a explorar de forma mais madura os recursos disponíveis. Os benefícios mais relatados pelas indústrias foram o aumento da eficiência, a flexibilidade administrativa, a melhora na relação com clientes e a capacidade de desenvolver produtos inovadores. No entanto, o estudo também aponta entraves importantes, como os altos custos de implementação, a falta de mão de obra qualificada e preocupações com segurança e privacidade, fatores que ainda limitam a transformação digital em todo o setor. E a seguir, a apreensão de armas militares roubadas por facções disparou nos últimos 5 anos na região sudeste. E tufão na Ásia ganha maior intensidade e mata mais de 20 pessoas, além de provocar muita destruição. Disparou a quantidade de armas apreendidas na região sudeste do Brasil. Um levantamento apontou que as grandes facções criminosas foram as responsáveis pelas vendas cada vez mais altas dos itens que, ao invés de proteger, assustam grande parte da população. Um levantamento do Instituto Sou da Paz revela a dimensão preocupante do acesso do crime organizado a armamentos de uso militar no Brasil. Em média, a cada 5 horas, forças de segurança apreendem fuzis, submetralhadoras e metralhadoras em mãos de criminosos, somente nos estados do Sudeste. Essas armas, projetadas para cenários de guerra, passaram a compor o arsenal de facções como o 1º Comando da capital e o Comando Vermelho. O estudo mostra que em 2023 foram retiradas de circulação 1.655 armas desse tipo na região. Número 11,4% maior que o registrado em 2019, quando houve 1.494 apreensões. O Rio de Janeiro lidera o ranking com 847 armas militares confiscadas apenas no último ano, um aumento de 32% em relação a 5 anos antes. Já o Espírito Santo apresentou a maior escalada proporcional, com alta de 467% atribuída à expansão de facções fluminenses em seu território. De acordo com os pesquisadores, a maior parte dessas apreensões envolve calibres de fuzil amplamente utilizado pelas polícias e forças armadas. Mais
mas que também foram liberados a civis nos últimos anos. O relatório aponta que 3 em cada 4 armas recolhidas pertencem a categorias que se tornaram popularmente entre caçadores, atiradores e colecionadores. Esse cenário, segundo o Instituto, amplia os riscos de desvio para o mercado ilegal. A análise feita a partir de cerca de 7.000 armas apreendidas também ressalta as falhas de regulamentação e a precariedade nos registros, como fatores que dificultam o combate ao avanço dessas armas nas mãos de quadrilhas. Para os especialistas, os dados reforçam a urgência de um controle mais rigoroso e de políticas públicas que limitem a circulação de equipamentos bélicos em ambientes civis, a fim de enfraquecer o poder de fogo do crime organizado. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou o pagamento de um prêmio aos policiais que neutralizarem criminosos, o que muitas vezes pode ser matar. A emenda foi incluída em um projeto de reestruturação de cargos e carreira da Polícia Civil. A premiação, conhecida como Gratificação Faroeste, foi abolida em 1988, após o aumento de execuções sumárias. Para a medida entrar em vigor, falta a sanção do governador Cláudio Castro, do PL. O governo da Rússia informou hoje que não resta alternativa ao país além da guerra contra a Ucrânia. O comunicado foi feito um dia depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudar de lado e dizer que os ucranianos podem recuperar o território perdido para os russos e ir muito além disso. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que não há um cessar-fogo na guerra em seu país, pois a Rússia se recusa a chegar a um acordo durante discurso na Assembleia Geral da ONU. O líder ucraniano também declarou que Moscou sequestrou milhares de crianças ucranianas no conflito, que já dura mais de 3 anos, e fez um apelo pela volta delas. Ele ainda fez um alerta para o risco do uso de armas nucleares e revelou que a Rússia continua atacando a usina de Zaporizhia. Durante o discurso na conferência, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou sua retórica sobre a guerra na Ucrânia e afirmou que acredita que o país pode reconquistar todo o território que a Rússia tomou desde o início da guerra. Segundo o mandatário estadunidense, com tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa e, em particular, da OTAN, a Ucrânia pode restabelecer as fronteiras originais de onde essa guerra começou. É uma possibilidade muito real. Na opinião dele, a Rússia está lutando sem direção há 3 anos e meio em uma guerra que uma potência militar de verdade teria vencido em menos de uma semana. Na opinião do líder norte-americano, isso não está engrandecendo a Rússia. Na verdade, está fazendo com que ela pareça um tigre de papel. A Rússia iniciou uma invasão em larga escala na Ucrânia em fevereiro de 2022 e detém atualmente cerca de 1/5 do território do país vizinho. Lentamente, os russos avançam pelo leste e Moscou não dá sinais de abandonar os seus principais objetivos de guerra. Apesar da pressão por um acordo de paz por parte de Donald Trump, a Rússia negou ser um tigre de papel e disse que a Ucrânia não recuperará nenhum território. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia estaria mais próxima de ser um urso de verdade, ao rebater uma fala de Trump que chamou o país de um tigre de papel. A mudança de tom de Trump acontece em um momento em que países europeus denunciam repetidas violações por drones e jatos russos na fronteira leste da OTAN, incluindo na Polônia e na Estônia, movimento que analistas disseram ser um teste de Moscou às linhas vermelhas dos aliados ocidentais. Antes do encontro com Zelensky, Trump foi questionado por jornalistas sobre episódios de violação de espaço aéreo de países da OTAN pela Rússia. Um dos repórteres perguntou se ele apoiaria que aviões russos fossem derrubados em caso de incursão. Sim, eu apoio, disse Trump aos jornalistas. Nos Estados Unidos, uma torre de resfriamento nuclear foi implodida nesta semana. A construção é da década de 70, mas nunca entrou em operação. Um dos marcos mais curiosos do condado de Trousdale, no Tennessee, nos Estados Unidos, deixou de existir em questão de segundos. Uma torre de resfriamento nuclear de 165 metros de altura, construída na década de 1970 para um projeto que nunca saiu do papel, foi demolida em uma implosão controlada que levantou uma imensa nuvem de poeira. A operação, realizada pela Tennessee Valley Authority,
utilizou mais de 400 quilos de explosivos. Em menos de 10 segundos, a estrutura hiperbólica, que por décadas atraiu visitantes curiosos e representava risco de segurança, veio abaixo. Com o apertar de um botão, a torre de resfriamento foi desmontada com segurança. Para os moradores de Hartsville, a torre representava um período de criação de empregos e prosperidade econômica que durou até meados dos anos 80, quando o projeto foi desativado. De acordo com o Departamento de Energia Nuclear dos Estados Unidos, a remoção dessa estrutura icônica torna o local mais seguro e pronto para potenciais oportunidades futuras. O super tufão Hagasa atingiu a cidade chinesa de Yangjiang, no sul do país, nesta quarta-feira. Em sua passagem por Taiwan e Filipinas, matou ao menos 20 pessoas. 90 ficaram feridas e mais de 100 estão desaparecidas. A ilha foi a mais afetada, com 17 vítimas do total. As outras 3 mortes foram registradas nas Filipinas, segundo o Conselho Nacional de Gestão de Redução de Riscos de Desastres. Até agora, todas as vítimas em Taiwan são do condado de Hualien, na costa leste. Com os ventos, um lago na cidade de Guangfu, que concentra a maioria dos mortos, transbordou e inundou a região com lama. Tanto áreas agrícolas quanto urbanas do município foram tomadas pela água, causando o que autoridades locais chamaram de graves desastres. A cidade, com vocação agrícola, se prepara para lançar um programa abrangente de assistência aos agricultores que perderam total ou parcialmente as terras devido ao super tufão. De acordo com as autoridades locais, cerca de 5.200 pessoas, ou aproximadamente 60% da população do município, buscaram abrigo nos andares mais altos dos imóveis, enquanto o restante ficou acolhido com familiares. O desastre fez com que o presidente Lai Ching-te e o primeiro-ministro Chuo Jung-tai visitassem o Centro de Resposta a Desastres e reforçassem o pedido de vigilância dos departamentos responsáveis, além de verificarem relatórios de áreas de pesca e agricultura. Segundo o governo, o premier pediu que as gestões central e local implementem medidas de resposta a emergências para fornecer a maior segurança possível aos moradores. O tufão passou a cerca de 100 quilômetros ao sul de Hong Kong, mas deixou estragos. Houve registros de chuva e vento intensos, inundações e feridos. Os voos do aeroporto foram suspensos, escolas foram fechadas e trabalhadores foram orientados a fazer home office para evitar riscos com a chegada dos ventos. Segundo a agência South China Morning Post, diversos rios locais transbordaram, inundando ruas, parques e restaurantes. Em alguns casos, a água ultrapassou barreiras de contenção, levando as autoridades a orientar moradores de áreas de alto risco a deixarem seus imóveis. A expectativa é que a água continue subindo nas próximas horas. Um hotel de luxo na cidade foi inundado, de acordo com a agência. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram o momento em que as portas do empreendimento estouraram com a força da água. E a seguir, a OMS informa que o mundo tem quase 1,5 bilhão de pessoas com hipertensão e poucas conseguem controlar o problema. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia endurece as regras sobre o colesterol, criando a categoria de risco extremo dos pacientes. A deputada federal Carla Zambelli participou de uma reunião sobre a perda de seu mandato. O depoimento foi por videoconferência, já que a parlamentar fugiu do Brasil e está presa na Itália. Carla Zambelli depôs à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e negou ter solicitado ao hacker Walter Delgatti a invasão dos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça. A parlamentar afirmou que contratou Delgatti apenas para esclarecer dúvidas sobre a segurança das urnas eletrônicas. Já Delgatti disse que a invasão aos sistemas ocorreram a pedido da própria deputada. Segundo ele, ela exerceu o comando direto dos crimes. No depoimento, Carla Zambelli destacou que não soube do mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes, afirmando que só teve acesso à ordem após o crime cometido pelo hacker. Na reunião, a parlamentar também expressou indignação com o processo em que foi condenada a 10 anos de prisão e destacou que a perda do mandato é injusta. Além disso, reclamou de problemas de saúde e afirmou que já teve 8 desmaios na prisão. A reunião aconteceu por videoconferência, já que Zambelli está presa na Itália. Apesar do depoimento, a parlamentar pôde respirar com alívio após a nova decisão da Polícia Federal. A PF decidiu não incriminar ela por coação e obstrução de justiça.
Os agentes da PF concluíram que, embora Carla Zambelli tivesse a intenção de obstruir a justiça na Itália, as ações não chegaram a ser realizadas. Por isso, não existem provas suficientes para incriminá-la. A parlamentar foi condenada à prisão pelo STF por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Desde julho, cumpre prisão na Itália, enquanto aguarda extradição ao Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. A lei busca impedir casos de violações graves contra menores de 18 anos na internet. De acordo com o texto, as empresas de tecnologia da informação devem tomar medidas para prevenir o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos, como exploração e abuso sexual, conteúdo explícito, violência física, uso de drogas e automutilação, apostas e produtos proibidos para crianças e adolescentes, como cigarros e bebidas alcoólicas, e, por fim, práticas publicitárias enganosas. Além das penas previstas no Código Penal, o ECA Digital prevê uma série de punições às empresas que têm redes sociais. Elas ficam sujeitas à suspensão temporária, pagamento de multas e até proibição do exercício das atividades. As multas podem chegar a 10% do faturamento do grupo econômico. Caso não haja faturamento, a sanção pode variar de R$10 a R$1.000 por usuário cadastrado no provedor punido. As punições são limitadas a R$50 milhões. A discussão sobre a adultização de menores de 18 anos na internet mobilizou os brasileiros. Informalmente, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente tem sido chamado de Lei Felca, criador de conteúdo que fez o vídeo alertando sobre as crianças sem proteção. Outra medida prevista é a verificação da idade para o acesso a conteúdo impróprio, proibido ou inadequado para menores de 18 anos. Pelo texto, o controle não pode ser feito por autodeclaração do usuário, como é atualmente. De acordo com a lei, crianças e adolescentes de até 16 anos devem ter as contas em redes sociais vinculadas a um responsável. A norma também exige que as empresas mantenham ferramentas de supervisão parental acessíveis e fáceis de usar. A ideia é que os responsáveis tenham mais facilidade para acompanhar o conteúdo acessado por crianças e adolescentes. Críticas constantes feitas nas redes sociais foram o principal motivo para o técnico Renato Gaúcho pedir demissão do Fluminense. Ele não suportou a pressão depois da eliminação do time da Sul-Americana para o Lanús, da Argentina, e foi embora, bem irritado. Após o apito final, as vaias e os gritos de burro por parte dos torcedores do Fluminense foram determinantes para Renato Gaúcho pedir demissão ainda no vestiário. O treinador mostrou incômodo com as críticas da torcida, principalmente com comentários feitos nas redes sociais. Hoje em dia, o Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, no início do ano, se não me engano, uns meses atrás, ele estava sendo chamado de burro, o Guardiola. Então, hoje em dia, no futebol, nada mais me surpreende. Nada, dentro e fora do campo, justamente devido a essas redes sociais. Então, todo mundo é treinador hoje em dia. Todo mundo pega a rede social, opina, algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada, não são todos, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol, mas fazem opinião pública. Aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador. O que a gente vai fazer? Renato continuou falando que esse é o fim do futebol, dizendo que as redes sociais trouxeram uma guerra de críticas e que quando o time perde, todo mundo é ruim. Apesar da queda na Sul-Americana, o melhor momento do time carioca na temporada foi justamente em competições mata-mata. Renato levou o time às semifinais do Mundial de Clubes, caindo apenas para o Chelsea, que viria a ser o campeão. O pedido de demissão pegou a diretoria do Fluminense de surpresa. Isso porque o time ainda está vivo na Copa do Brasil e se encontra na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Antes de ir à sala de coletiva, houve a tentativa de convencê-lo a não entregar o cargo. Porém, as críticas pesaram na decisão do treinador, que deixa o Fluminense após 40 jogos com 21 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Em seu lugar, Marcão comandará o time no clássico contra o Botafogo no próximo final de semana. Um levantamento da Organização Mundial de Saúde revelou que a pressão alta afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, mas apenas 23% da população
consegue controlar a situação. No Brasil, uma nova diretriz mudou a forma que os consultórios classificam a pressão arterial do paciente. O valor que era considerado ideal de 12/8 passou a ser classificado como pré-hipertensão. Estes valores indicam que o coração fez um esforço excessivo para circular o sangue pelas artérias. Segundo especialistas, o objetivo da mudança foi incentivar a prevenção, já que a doença é ligada a derrames e infartos. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica, onde a pressão sanguínea dentro das artérias fica elevada, forçando o coração a trabalhar mais para bombear o sangue. A OMS alertou que o controle da hipertensão foi pequeno em países de baixa e média renda. Nesses lugares, as doenças cardiovasculares custaram quase 4 trilhões de dólares entre 2011 e 2025. As principais barreiras foram a dificuldade de acesso a aparelhos para medir a pressão arterial, a falta de preparo das equipes médicas e o desenvolvimento insuficiente de campanhas preventivas. Apesar das dificuldades, alguns países mostraram que é possível combater a pressão alta. Bangladesh, por exemplo, elevou o controle da doença de 15% para 56%. Na Coreia do Sul, reformas que garantiram medicamentos mais baratos ajudaram o país a alcançar uma taxa de controle de 59% em 2022. A OMS informou que a hipertensão pode ser prevenida e controlada, mas sem medidas urgentes a doença vai continuar matando milhões de pessoas. Para que isso não aconteça, a organização destacou que manter uma vida com hábitos saudáveis, acompanhamento médico e acesso a remédios contribuem no controle da pressão. E uma outra diretriz também nova sobre o colesterol foi apresentada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia nesta semana. A mudança, que ocorre depois de 8 anos da última atualização, visa prevenir a população contra o infarto e o AVC. No 80º Congresso de Cardiologia, que acontece em São Paulo, têm sido apresentadas alterações significativas na forma como doenças devem ser tratadas. Após uma mudança na diretriz da pressão alta, agora foi a vez de uma nova recomendação ser anunciada: a atualização na diretriz dos níveis de colesterol no sangue. Com o objetivo de reduzir os riscos de morte por infartos e AVC na população brasileira, a documentação traz as recomendações mais avançadas mundialmente para a prevenção da aterosclerose, que é justamente a doença resultante do nível alto de colesterol no sangue. A principal mudança está no LDL, conhecido como colesterol ruim. Em pessoas com baixo risco cardiovascular, a medida considerada saudável é abaixo do 115. Acima desse valor, a recomendação é adotar hábitos saudáveis com dieta e exercício. Já se o nível estiver acima dos 145, um tratamento com medicação deve ser recomendado. E pela primeira vez foi criada uma categoria chamada risco extremo, para casos ainda mais graves. E assim foi apresentada a nova diretriz do colesterol. Em pessoas de baixo risco, a medida do colesterol deve estar abaixo dos 145. Risco intermediário deve ser menor de 130. Em pessoas de alto risco, deve ser menor que 100. Muito alto risco, menor que 80. E risco extremo, menor que 70. O colesterol é uma substância gordurosa muito essencial para a formação de células e hormônios que é produzido pelo fígado. E também é obtido através da alimentação. Essa substância em excesso no sangue acaba entopindo as paredes das artérias, criando um bloqueio de gordura. Quando isso acontece, o fluxo de sangue para de fluir corretamente e é esse bloqueio que leva as pessoas a doenças graves, como o ataque cardíaco e também ao acidente vascular cerebral, o AVC. E como forma de prevenção, o documento também passou a recomendar que todos os adultos façam, pelo menos uma vez na vida, um exame de dosagem de lipoproteína, que é um tipo de colesterol de alto risco. Esse exame ainda não está disponível no serviço público e tem um valor de cerca de R$100 em hospitais particulares. A Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que está lutando para disponibilizar o exame de forma gratuita através do SUS. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.